Marcos, a Aventus Ocupacional é diferente de outras empresas aí no mercado de saúde, segurança do trabalho. O que exatamente vocês oferecem? Na Aventus, nós não vendemos apenas PGR, PCMSO, LTCAT. Nós fazemos um acompanhamento completo da empresa, identificando as suas principais necessidades e orientando os nossos serviços para atender às situações específicas daquela empresa. A legislação vai mudando com o tempo. No início tínhamos o PPRA e o PCMSO, com validade aí de 1 ano cada um. Mas a legislação muda. Qual o tempo de validade de cada um desses relatórios? A legislação define os tempos necessários para a renovação de cada relatório. Por exemplo, o PGR normalmente são 2 anos, dependendo do risco e intensidade desses riscos em cada empresa. O PCMSO tem que ser renovado sempre a cada ano. O LTCAT já tem uma situação específica, porque a Previdência Social diz que ele deve ser renovado sempre que houver mudança no layout de trabalho. O que acontece é que, com a mudança, com a evolução da legislação, esses tempos variam bastante. Vou dar alguns exemplos. Se uma empresa está usando um determinado EPI e aquele EPI ele tem um certificado de aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho que tem um tempo de validade. A empresa continua comprando aquele mesmo EPI, mas o certificado de aprovação venceu. E aí a empresa renova e vem um novo número. Se nós não atualizarmos esse número nos relatórios, vem do E-Social uma informação de erro, de inconsistência. E às vezes não houve nenhuma mudança. O que mudou foi o certificado de aprovação. Quer um outro exemplo? A empresa faz uma revisão nos seus setores e cargos. Isso é comum as empresas fazerem. E aí muda-se alguma terminologia, às vezes pequenos detalhes. O E-Social também interpreta isso como uma mudança e precisa ser atualizado. Muitos contadores, doutor, dizem que o PGR não precisa ser feito todos os anos e que o LTCAT só precisa ser feito quando muda o ambiente de trabalho. Essas informações estão corretas? Sim e não, Carlos. Sim, porque a legislação diz isto, mas não porque o E-Social exige uma atualização, a gente chama de gatilhos. Existem informações que funcionam como gatilhos. Você mudou a nomenclatura de um setor ou de um cargo, isso é um gatilho para disparar uma atualização, tanto para o PGR quanto para o LTCAT. Você mudou a descrição das atividades. Olha como é interessante. Hoje, as coisas estão evoluindo, a tecnologia está evoluindo de forma muito rápida. Às vezes, você vai atualizando as atividades que um trabalhador faz, lhe dando novas atribuições e a descrição do cargo muda. Isso é uma atualização que o LTCAT precisa receber. Se há de um equipamento de proteção, de um EPI, às vezes esse CA muda, porque venceu, o fabricante renovou, ou às vezes a própria empresa encontra um EPI mais novo, mais eficaz, e tudo isso significa mudanças no LTCAT. Então, dizer que o LTCAT só deve ser mudado quando existe mudança no layout é uma verdade parcial, porque os gatilhos que o E-Social precisa para ser atualizado hoje são muitos. Por isso que a Aventus é diferente, porque ela não emite somente um relatório e esquece da empresa. Nós damos acompanhamento permanente e estamos mantendo essas informações atualizadas continuamente, de forma que o serviço que a Aventus Ocupacional faz para as empresas é um serviço totalmente diferenciado. Nós não vendemos relatórios, nós vendemos tranquilidade. A empresa vai ter a certeza de que estará sempre atualizada com relação à legislação. Doutor Marco Aurélio, nos dê alguns exemplos de como é, então, essa prestação continuada na prática. Então, vamos imaginar, um médico está realizando um exame admissional e nesse exame observa que alguma coisa do trabalhador não está em conformidade com a exigência que aquele setor, aquele cargo vai ter. Então, o nosso médico liga para a empresa e informa, olha, nós não estamos dando apto, nós estamos considerando esse trabalhador inapto para esta função já no admissional, porque ele não vai se adequar, ele tem algum problema físico, algum problema de saúde que pode piorar, que pode se agravar nessa função. Então, nós informamos isso à empresa. Um outro exemplo, num exame demissional,
nós podemos às vezes perceber que o trabalhador está com alguma situação que foi causada pelo trabalho, alguma doença que ainda está em tratamento, ainda não está completamente resolvida. Então, nós avisamos a empresa, olha, vamos segurar a demissão desse trabalhador até ele estar bem, estar completamente recuperado. Por quê? Senão, essa situação pode gerar um passivo trabalhista. O trabalhador pode se sentir prejudicado e entrar com uma ação contra a empresa. Então, a atuação da medicina do trabalho, ela evita problemas dentro dos trabalhadores, ela evita complicações, ela evita um passivo trabalhista, e tudo isso são resultados que a empresa vai ter que vão ajudá-la a ter uma melhor performance, um melhor resultado, diminuindo custos e aumentando a produtividade. Muito bem, então, para fechar esse tópico, e o retorno ao trabalho? O retorno ao trabalho, hoje, é um dos exames mais complexos que o médico precisa realizar, porque o trabalhador está voltando de uma situação onde ele foi afastado por algum problema de saúde, e nesse retorno, ele precisa assumir o seu trabalho com algumas restrições. Então, uma das responsabilidades do médico do trabalho é orientar tanto o trabalhador quanto a empresa sobre quais as restrições ou quais os cuidados esse trabalhador precisa tomar para não agravar o seu problema e qual é o tempo que isso é necessário para que ele possa produzir e estar completamente recuperado, ter a sua saúde pronta, né? E a empresa conseguir ter produtividade sem complicações. Doutor Marco, como os técnicos de segurança da Avento se diferenciam no atendimento? Os nossos técnicos de segurança se diferenciam por realizarem não apenas uma visita de inspeção e um relatório. Eles vão muito mais além do que a legislação exige. Eles vão dar recomendações para a empresa e vão acompanhar a execução destas recomendações. Muitas vezes eles vão fazer uma segunda visita à empresa para constatar se os objetivos foram alcançados e vão estar continuamente à disposição para orientar os nossos clientes a respeito de tudo o que eles precisam fazer em cada caso. Então, isso é muito mais do que simplesmente uma visita e a entrega de um relatório. É um acompanhamento completo, permanente para as empresas. Doutor Marco, e quanto ao suporte médico, o que as empresas podem esperar dos médicos da Avento? A nossa empresa, quando identifica alguma situação com um trabalhador, ela sempre vai dar um retorno, vai ligar para o pessoal do RH ou para o técnico de segurança, orientando alguma ação que seja necessária. E também, as empresas às vezes têm muitas dúvidas. Um trabalhador está com muitos atestados, será que isso é verdade? Será que ele está inventando isso? Então, ele encaminha esse trabalhador, nós vamos dar um parecer e vamos informá-lo, olha, fique tranquilo, o seu trabalhador está sendo bem assistido, ele daqui a pouquinho vai estar melhor, ou, olha, esse trabalhador aqui está inventando coisas, não tem uma causa médica, veja lá o que você vai fazer, porque isso daqui não procede. Isto já ajuda muito a empresa no posicionamento que ela vai ter com o trabalhador. Também, muitas vezes, o trabalhador vem com alguma queixa específica e a empresa não sabe como lidar com aquela situação. Os nossos médicos estão sempre disponíveis, vão sempre buscar qual é a melhor forma de conduzir aquela situação específica que a empresa está enfrentando. Muito bem, doutor. Você pode nos dar um exemplo de como a Aventos ajuda as empresas na situação dos problemas aí de saúde ocupacional? Vou dar um exemplo bastante frequente. O trabalhador reclama que está com dor nas costas e ele diz, isso foi alguma coisa aqui do trabalho. Então, os nossos técnicos vão fazer uma avaliação do ambiente, fazer as correções da parte ergonômica que podem estar levando a isto, e os nossos médicos vão fazer o acompanhamento clínico desse trabalhador, garantindo que ele está melhorando e que aquela situação foi resolvida. E tudo isto vai ser repassado para a empresa na forma de orientações. Olha, cuide com isto, cuide com aquilo, tome tal conduta. E isto é um serviço muito diferenciado que a Aventos traz, porque ela é uma
parceira nos resultados da empresa. Isto faz com que a empresa tenha mais produtividade, mais resultados e menos riscos. Doutor Marco, vamos direto. O que exatamente a Ventus vende às empresas? Nós não vendemos relatórios, PGR, PCMSO, LTCAT. Nós vendemos uma prestação de serviços continuada e personalizada para cada empresa, de forma que nós vamos estudar a necessidade da empresa e fazer muito mais do que aquilo que a legislação exige. Nós vamos trazer soluções práticas e objetivas para cada empresa. Se você pudesse resumir em uma frase, por que a empresa deve escolher a Ventus Ocupacional? Porque nós oferecemos serviços contínuos e personalizados para cada empresa. Não estamos preocupados em apenas atender à legislação, mas oferecer algo que realmente faça a diferença para a empresa, se tornar mais produtiva, ter mais saúde, a própria empresa e os seus colaboradores. Doutor Marcos, para muitas empresas, saúde e segurança do trabalho são vistos como custo. Como a Ventus transforma essa percepção? Bem, Carlos, na Ventus mostramos que saúde e segurança do trabalho são investimentos estratégicos. Empresas que planejam ações, reduzem custos com planos de saúde, evitam multas, minimizam ações trabalhistas e, ao mesmo tempo, aumentam a produtividade e a satisfação dos seus colaboradores. Doutor Marcos, como as empresas podem reduzir despesas com planos de saúde através de ações da empresa, da Ventus? Ao investir em prevenção e saúde ocupacional, reduzimos a incidência de afastamentos e doenças. Isto impacta diretamente o custo com planos de saúde, com menor sinistralidade e reajustes mais baixos, trazendo economia significativa no médio e longo prazo. Falando de multas agora, doutor, multas por não conformidade legal podem ser muito altas. Como a Ventus ajuda as empresas a evitar esses riscos? Bem, nós acompanhamos as empresas em todas as exigências legais, como o PGR, o PCMSO, treinamentos obrigatórios. Nosso suporte contínuo garante conformidade e evita surpresas desagradáveis, como multas ou interdições, protegendo o caixa da empresa. Doutor, outra dúvida. E quanto às ações trabalhistas, qual o impacto da saúde e segurança na redução desses custos? Bem, ambientes seguros reduzem acidentes e doenças ocupacionais, principalmente aquelas ações trabalhistas, né? Com um acompanhamento estratégico, ajudamos as empresas a criar condições que protejam tanto os trabalhadores quanto a empresa de litígios desnecessários. Além da economia, doutor, quais os outros benefícios essas ações trazem? Veja só, colaboradores saudáveis produzem mais e melhor, faltam menos e atendem melhor os seus clientes. Além disso, com equipes estratégicas focadas nas suas tarefas, as decisões são mais assertivas e os resultados melhores. Você pode compartilhar um exemplo de como transformar custo em investimento na prática? Vamos lá. Uma empresa cliente nossa estava com altos índices de afastamento por problemas ergonômicos. Implementamos ajustes preventivos e um programa de conscientização junto aos trabalhadores. Qual foi o resultado? Redução de 30% nos custos com esses afastamentos e um aumento da produtividade em 20% no primeiro ano. Tudo isso graças a uma ação planejada e coordenada pela segurança do trabalho. Muito bem, doutor. Se pudesse resumir, por que os financeiros devem ver a saúde e segurança como um investimento? Porque um ambiente seguro e saudável reduz custos e evita problemas legais, melhora a produtividade e eleva a satisfação dos trabalhadores. Na Ventus, ajudamos sua empresa a transformar esses resultados em vantagens competitivas.